Olá, veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Presidente manifesta apoio a garis e diz que a administração passada não tem o direito de criticar o governo de João. Bertolino fala sobre problema na coleta de lixo da capital. Daniela Fortes fala sobre obras no loteamento Visconde de Maracaju. Emanuel defende garis e diz que redução do efetivo foi decreto de João Alves. Irã também presta solidariedade aos garis e afirma que o governo da solução é, na verdade, o governo do afundamento nos problemas. O Câmara em Ação já começou. O presidente da Câmara, vereador Vinícius Porto, utilizou a tribuna para manifestar apoio aos garis e afirmou que a oposição que defende a gestão passada não tem direito de criticar a atual gestão, pois eles deixaram uma dívida de quase 10 milhões com a torre. Para minha alegria e satisfação, nós temos hoje a presença aqui desses trabalhadores que vêm para esta casa para discutir com os vereadores de Aracaju os problemas que estão encontrando com a empresa Torre. E eu queria informar aos senhores vereadores, informar também aos garis e às margaridas, que aqui eu assisti pronunciamento de vereadores que são ligados ou ligadíssimos ao ex-prefeito Edivaldo Nogueira. E aí parece, pela fala de alguns vereadores, que o prefeito Edivaldo Nogueira, no último dia do seu mandato, ele não devia a ninguém. Parece até que a prefeitura, naquele momento, que era administrada por Edivaldo Nogueira, terminou o mandato sem dever absolutamente ninguém. Isso é muito interessante. Nós vimos a dívida que o ex-prefeito Edivaldo Nogueira deixou na saúde. E eu quero dizer aos senhores vereadores, os senhores sabem qual é a dívida que o ex-prefeito deixou com a torre? Você já sabe, vereador Manuel Nascimento? Porque fica parecendo que a outra administração, a administração comunista, pagou tudo à empresa. A administração comunista do ex-prefeito Edivaldo Nogueira deixou uma dívida com a empresa Torre de quase 10 milhões de reais. O vereador Bertolino Menezes ocupou a tribuna para falar sobre o problema na coleta de lixo de Aracaju. De acordo com o parlamentar, a situação é grave. E já tenho falado várias vezes aqui sobre esse problema do lixo em Aracaju, porque um prefeito que não consegue administrar o lixo, ele vai administrar o quê, vereador Jair de Santana? Se ele não consegue administrar o básico, o essencial, que é a coleta do lixo, ele vai administrar o quê? E é o João da Solução que o povo votou para administrar a nossa cidade. Então, hoje, mais uma vez, a torre para, os garis param, a cidade amanhece aí sem esse serviço, promovendo, sabe, um caos total. E ainda bem que é uma paralisação, salvo engano, de 12 horas, porque ontem teve uma assembleia da categoria e era para parar por 24 horas. Eu vi até hoje nas emissoras de rádio o apelo do secretário da Fazenda para que ponderasse, no sentido de que suspendesse essa paralisação. Eles me parece que vão paralisar por 12 horas, mas é grave. Daniela Fortes falou sobre as obras de saneamento básico no loteamento Visconde de Maracaju. A parlamentar trouxe esclarecimentos e disse que está atenta à situação do local. Eu gostaria de falar, né, sobre o loteamento Visconde de Maracaju. Eu estive lá visitando as obras, né, de pavimentação e já concluiu algumas ruas, né, já encerrou a Rua E e avisar os moradores que já está na programação para retomar as obras das outras ruas. Então, a gente vem aqui trazer esclarecimento, né, para os moradores ali do loteamento Visconde de Maracaju, que nós estamos atentos, né. Hoje mesmo, antes de vir aqui para essa casa, eu estive lá em reunião com o Dr. Júlio Flores, né, ele estava me passando algumas dificuldades, dizendo também da programação de outros bairros,
de várias prioridades que a Prefeitura tem, que a Secretaria de Obras tem, né, para com a população de Aracaju, e que o Visconde de Maracaju vai sim ser concluído, né? Nós queremos assegurar os moradores, ter um pouco de paciência, né, está sim realizando as obras, e que vai retomar, né? Falta a Rua D e algumas outras ruas também. Então, nós estamos atentos. Hoje mesmo eu fui lá fazer esse pedido e essa cobrança do Dr. Júlio Flores. Não só, né, falando do loteamento Visconde de Maracaju, como também ali o conjunto Princesa Isabel, né, que também é um pedido constante ali no Santos Dumont, da travessa, daqueles moradores que sempre pedem, né, o apoio para que seja pavimentado. Também já está na programação, né, o Dr. Júlio Flores fez essa garantia, dizendo que vai sim, né, também contemplar o conjunto Princesa Isabel, né? Então, a gente traz aqui essa informação para os moradores daquela localidade, que fica ali no bairro Santos Dumont. O vereador Emanuel Nascimento defendeu os garis e afirmou que a redução de 20% no efetivo da classe foi um decreto do prefeito João Alves Filho. Desses 18 vereadores, nenhum votou aqui para reduzir cota de trabalhadores. Justiça é legal, seja feita. Nenhum vereador dessa casa mandou o prefeito João Alves Filho reduzir 20%. Decreto é com o prefeito, não precisa nem vir para a Câmara. Porque eu vi um rapaz no carro de som aí na porta, falando que os vereadores, que ele está de bolso cheio, falando, porque ele foi candidato a vereador, não é? Não ganhou. É um rapaz do Bugio. Ele foi candidato a vereador, não ganhou, está com raiva. É isso mesmo, não é? Aí ele falando que os vereadores que votaram, nenhum vereador votou nisso aqui. Não veio, esse projeto não veio para a Câmara. Esse é um decreto do prefeito que o presidente do sindicato me deu, eu dei até uma cópia para Bertolino para ele fazer a cópia. Mas eu quero, assim, manifestar a minha solidariedade a esse segmento importante da comunidade que é o gari. É tão importante que eu apresentei um projeto de lei, e é uma lei, criando o dia do gari, dia 16 de maio. E dizer que o gari trabalha todo dia e é esquecido por todos, pelos prefeitos que aí passaram. Essa é que é a grande realidade. Às vezes não valoriza como deve valorizar, às vezes não tem equipamento como deve ter, às vezes não tem assistência à saúde como deve ter. E agora, não por culpa da torre, porque o que essa administração quer é tirar a torre daí. Na mesma linha de pensamento dos demais parlamentares, Irã Barbosa também prestou solidariedade aos trabalhadores da Torre e criticou o governo de João Alves, afirmando que é o governo do afundamento nos problemas. E, senhor presidente, eu também quero aqui aproveitar o pequeno expediente que falou hoje para manifestar a irrestrita solidariedade a esses trabalhadores que aqui se encontram, colocando uma realidade que enfrentam no seu dia a dia, uma realidade que, de resto, expressa como tem sido a gestão municipal, tem se pautado por uma falta de planejamento e por uma falta de solução dos problemas. O governo que se anunciou como governo da solução é o governo do aprofundamento dos problemas da cidade. Nós nunca tínhamos vivido uma realidade como a que estamos vivendo agora. Em tão curto espaço de tempo, tantas paralisações dos trabalhadores que fazem a coleta do lixo na nossa cidade em função da falta de respeito aos seus direitos, às garantias trabalhistas. Eu já disse aqui, na defesa da luta dos servidores públicos, algo que quero dizer hoje, que vale, evidentemente, também para os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores que prestam esse serviço é essencial ao povo de Aracaju. O serviço que vocês prestam não é um serviço qualquer, é um serviço fundamental, essencial para o povo da nossa cidade, é uma das prioridades que tem que ser elencada pelo governo municipal, e eu quero dizer que aquilo pelo que vocês lutam é algo que a legislação brasileira, que a justiça brasileira já identificou como prioridade, que é atendimento ao pagamento dos salários. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. A gente tem um novo encontro amanhã e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!